trouxe a graça. Jesus Cristo trouxe a graça. Antes de destacar aqui o primeiro ponto da mensagem, eu quero fazer uma pequena introdução. E eu gostaria que você pensasse comigo que existe uma grande diferença, uma diferença abismal, entre a maneira como o povo hebreu serviu a Deus e a maneira como os cristãos servem a Deus. São maneiras distintas, são maneiras diferentes. Uma quantidade enorme de cristãos ainda tem misturado a maneira como os hebreus serviam a Deus debaixo da velha aliança. E alguns cristãos, mesmo estando na nova aliança, está misturando e querendo trazer algumas práticas de culto, de relacionamento com Deus através da velha aliança. Certa feita eu, compartilhando uma mensagem, até falando um dia numa live, eu disse que nem todas as pessoas entendem aquilo que nós estamos ministrando. Nem todas as pessoas aceitam o que nós estamos ministrando. Amados, existe a fé, existe a dúvida e existe a incredulidade. A dúvida, ela não necessariamente ela se opõe à fé, porque a dúvida ela se instala por falta do conhecimento. Quando você conhece, a dúvida vai embora. Mas a incredulidade é mesmo quando você recebe a verdade e você rejeita conscientemente. Isso é incredulidade. Incredulidade. Então existem algumas pessoas que são incrédulas em relação ao amor de Deus, à graça de Deus, a obra perfeita, consumada de Cristo Jesus a nosso favor. Em certa ocasião, uma irmã me ouviu falar isso, ela me procurou e disse assim: Pio, é verdade, essa mensagem que você prega não é para mim. Eu gosto, pastor, de jejuar 3 dias, de lutar com Deus, como Jacó, lá no Val de Jaboque. E lutar, e triunfar, e Deus me abençoa. Eu gosto é disso, pastor. Pastor, eu gosto é de 7 semanas, daquela corrente, aquele jejum, aquele clamor na madrugada. Pastor, eu sou desse tipo. Eu gosto é disso. Essa sua mensagem de que Deus nos ama, de que a graça de Deus está sobre a nossa vida, essa mensagem não é para mim. Por isso eu estou procurando uma outra igreja, estou me desligando daqui. Eu falei: amém, irmã, que bênção, glória a Deus, graças a Deus por essa clareza, por essa escolha, por essa decisão. Porque, irmã, como você sabe muito bem, existe só 2 maneiras de viver a vida: servindo a Moisés ou servindo a Jesus. Ela parou e diz assim: mas como assim? Eu falei: você está dizendo que você quer, através do seu desempenho, do seu suor, do seu esforço, como aqueles que seguem a Moisés, como aqueles que estão debaixo da lei, você quer servir a Deus usando essa metodologia, esse caminho. Você não quer servir a Deus através de Cristo. Para você, quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, para você Jesus estava mentindo. Quando Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, para você Jesus estava mentindo. Você quer ir ao Pai através do seu jejum, do seu esforço, da sua performance. Ela parou, se arregalou os olhos e disse: não. Mas então agora eu estou confusa. Amados, e é isso. Existe essa confusão. O próprio Deus Pai, quando Jesus se transfigurou lá no monte, ele estava com Pedro, Tiago e João, e na transfiguração apareceu Moisés, apareceu Elias, e o Pai disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Percebe que o próprio Deus Pai está fazendo uma separação, uma distinção de tempos, de épocas, de ocasiões. Não se pode servir a 2 senhores. Não tem como eu servir Moisés e Jesus. Não tem como. Precisamos escolher servir a Moisés ou a Jesus, o chamado Cristo. Pilatos perguntou certa feita: o que vocês vão fazer de Jesus chamado Cristo? O que farão dele? É uma pergunta que a gente precisa responder. Sabe o que eu vou fazer de Jesus? Eu quero tê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como caminho, como a verdade, como a vida, como aquele que me perdoou, o sangue dele redimiu, me purificou.
É isso que eu quero. Vamos entender a divisão dos tempos, das épocas. Eu vejo que depois dessa mensagem aula, nós vamos fazer um testezinho com vocês, para vocês responderem algumas perguntas. Né? Vocês responderem algumas questõezinhas aí. Então, por gentileza, né? Preste atenção, por gentileza, preste atenção. Romanos capítulo 5, o versículo 14, a parte A do versículo diz assim: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, até Moisés. Essa é a primeira parte. A morte reinou de Adão até Moisés. Esse texto fala que existiu um tempo onde a morte governava. A morte reinava. E esse tempo durou até Moisés. Olha a importância de Moisés. Até Moisés. Por que então Moisés é tão importante assim? Olha, João capítulo 1, versículo 17 fala: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, a morte reinou de Adão até Moisés, até quando Deus deu a lei. Até quando Deus deu a lei. Quando a lei entrou, a morte já não estava reinando. Quem começou a governar agora, começou a reinar agora, foi a lei. A lei. É interessante isso, que Deus usou Moisés para trazer a lei. A lei mostra o padrão de santidade, de retidão exigido por Deus. Por isso que Paulo diz que a lei é boa. Porque ela mostra, é assim que Deus pede que você seja, é este o padrão. E a palavra de Deus nos diz que João Batista aparece como o varão que aplicou com maior zelo e com maior profundidade a lei. Ele, João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus declara essas palavras assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Jesus está dizendo isso. Ninguém maior que João Batista, mas Pio, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus, depois de Cristo, é maior do que ele. Você sabia que Deus Pai, o nosso Pai Celestial, olha para você e vê você sendo maior do que João Batista? No reino de Deus nós somos maiores que João Batista. Amados, que coisa. Olha o versículo 13, por gentileza. O 13, próximo. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Queridos, é importante essa divisão de tempo. A Bíblia está dizendo que de Adão até Moisés, quem que governou? A morte. Aí a Bíblia diz que a lei durou até João. Então de Moisés até João, de Moisés até Cristo, quem que governou? A lei. A lei. Vamos entender bem isso. Isso é muito importante. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vocês que são alunos da nossa escola, sabem que